Dermaclin Missões. Este é um trabalho voluntário, feito com muita dedicação para você. Este é um trabalho mantido exclusivamente pela Dermaclin Aliança de Dermatologia e pela Dermaclin Excelice Cosméticos. Eu sou a doutora Sueli, sou médica e missionária, e eu trabalho com a minha irmã Felícia. Ela é psicopedagoga, ela é promotora de venda de dermocosméticos e ela é também uma grande missionária. Meus irmãos, de volta aqui com vocês, dando continuidade à escola bíblica Brit Hadashah, levando para vocês o conhecimento do conteúdo da Bíblia. Nós estamos no curso básico, na segunda aula, em que nós vamos fazer aqui o estudo para vocês do conteúdo dos livros históricos que está aqui no Velho Testamento. Quem acompanhou lá no elementar, nós fizemos a divisão do Velho Testamento nos primeiros 5 livros, que é a Torá ou Pentateuco, depois vem os livros históricos, depois nós vamos ter a porção aqui, que são os livros poéticos, e depois nós temos os livros proféticos, os grandes profetas, os profetas menores. Então nós começamos o Testamento Novo, o Novo Testamento, certo? Então o que nós vamos ver hoje, meus irmãos, é entender qual é o objetivo aqui do curso básico. É levar para você o entendimento do conteúdo, para que você tenha independência para ler sua Bíblia. Quando nós formos para o nível intermediário, que é o nível mais avançado, então nós vamos fazer um pequeno estudo de cada porção. Aí eu vou trazer para vocês alguns detalhes de cada porção, mas nesse momento você vai entender o conteúdo dos livros históricos, dessa porção da Bíblia. Essa porção da Bíblia, meus irmãos, é o coração da Bíblia. Aqui, na primeira porção, no Pentateuco ou Torá, nós aprendemos aqui a formação do povo hebreu, nós aprendemos aqui a lei de Moisés, os 10 mandamentos, tudo isso que Deus deixou para todos aqueles que amam a Deus, para todos aqueles que têm Deus como seu Senhor, para todos aqueles que amam os ensinamentos da Bíblia. Então tem tudo aqui para nós. E essa porção aqui, que são os livros históricos, é considerado como coração da Bíblia. Se você, meu irmão, minha irmã, compreender a história, agora é o momento assim lindo de compreender o coração, a história do povo hebreu, que é a nossa história. Vamos chegar lá no nascimento de Jesus, no ministério de Jesus e no retorno de Jesus. Todo o objetivo do nosso estudo aqui na Dermaclin Missões, nesse canal do YouTube, é passar pelo nível básico e ir para o intermediário, avançado e super avançado. O nível super avançado, eu vou estar trazendo para vocês todo o acontecimento do mundo que nós estamos vivendo com a leitura bíblica, à luz da Bíblia, para que os meus irmãos compreendam cada vez mais, porque nós estamos aguardando a vinda de Jesus, que está cada vez mais próxima. Poderá ser na nossa geração, poderá ser na geração seguinte, nas próximas, mas que está muito próximo, está. Ainda que nós morramos, ainda que nós vamos dormir, o nosso tempo de repouso até a nossa ressurreição é muito, muito curto, porque tudo, quase tudo já se cumpriu, meus irmãos. Jesus está voltando, então vamos ler a Bíblia, vamos compreender, para que os irmãos todos acompanhem. O nosso desejo é ver cada vez mais irmãos entendendo a Bíblia, lendo, amando, tendo independência para pegar a sua Bíblia e ler sozinho. Então vamos ver aqui, essa porção dos livros históricos vai de Josué até Esther. Essa porção vai contar para nós desde a entrada do povo hebreu, quando eles saíram ali do deserto,
eles entraram na terra de Canaã. Moisés morreu e Josué, então, assumiu o comando daquele povo. E eles, então, entraram na terra de Canaã. Foi muita luta, foi muita dificuldade, mas chegaram na terra de Canaã. Ao chegar na terra de Canaã, Josué dividiu a terra entre as 12 tribos. Ele organizou a nação de Israel. Josué foi um grande líder. Quando eles chegaram ali na terra de Canaã, Josué relembrou para eles as leis. Josué leu para eles os 10 mandamentos. E Josué lembrou que se o povo seguisse sempre a fidelidade com Deus, Deus estaria com eles e seriam sempre prósperos. Mas se em algum momento se afastasse de Deus, abandonasse Deus, fosse ser um povo idólatra, idolatrando ídolos das nações vizinhas, ou mesmo alguns ídolos que eles eventualmente tenham encontrado na terra de Canaã, Deus se afastaria deles. E lembrando que Moisés ensinou lá no passado para eles, a obediência traz prosperidade. A obediência a Deus traz a presença de Deus com o povo. A desobediência, a idolatria traz desgraças, traz exílio. E isso foi o que o povo foi experimentar ao longo dessa história aqui, que está contida aqui nessa porção dos livros históricos. Muitas vezes, muitos períodos, o povo esqueceu, se tornou idólatra. Nós vamos ver aqui que é um período de história de heróis e de pessoas, de líderes que não foram heróis, embora deveriam ser. Então Josué advertiu o povo. Josué enfrentou muitos inimigos. E aqui no livro de Josué tem uma passagem muito importante. Quando Josué orou a Deus, ele estava em grande luta, combatendo inimigos que queriam destruir o povo de Israel, ali na terra de Canaã. Ele orou, ele clamou a Deus. E ele ordenou o sol e a lua a parar. O sol e a lua parou. Então, se vocês quiserem ler mais detalhes sobre isso, vocês vão ler aqui no livro de Josué. Josué foi um líder militar e um líder espiritual. Ele estabeleceu as bases da nação judaica. E o que Josué fez? Ele, após esse trabalho dele, liderando o povo ali no deserto, Josué morre aos 110 anos de idade. E começa agora um novo período, que é o período de juízes. O que acontece? O que é esse período de juízes? Com a morte de Josué, o povo ficou sem liderança, ficaram perdidos. E muitos começaram a ir para a idolatria. Muitos esqueceram os princípios de Deus e começaram a adorar os deuses das nações vizinhas, principalmente Baal. Começaram a se ajoelhar, começaram a acender incenso para Baal. Com isso, deixando com que Deus se irritasse com eles. E muitas vezes os inimigos vinham para atacar o povo na terra de Canaã. E os inimigos venciam o povo. E Deus, na sua eterna misericórdia, levantou juízes para que os juízes liderassem o povo. E o povo, então, tivesse uma nova direção. Os juízes, o período de juízes foi um período de mais ou menos 350 anos. Tá? Então, esse livro aqui, até o próximo, que é Ruth, conta um período de 350 anos de história. E eles tiveram em torno de 14 juízes nesses 350 anos. Você vai ler aqui tudo com bastante detalhe. Dentre os 14 juízes, o mais estudado na Bíblia é Gedeão, Débora, Sansão e Samuel. Samuel foi o último juiz. Samuel, ele sendo o último juiz, a partir dali começa o período de reinado do povo de Israel. E aqui o último juiz, Samuel, ele vai ungir, então, o primeiro rei da nação de Israel, das 12 tribos, que é o rei Saul. Então, termina aqui o livro de Juízes
com o início da monarquia, do reinado. Depois do livro de Juízes, antes de dar continuidade aqui à história de Samuel, e antes de dar continuidade aqui aos livros de Reis, nós temos o livro de Ruth. O livro de Ruth ele entra aqui nesse meio como livro histórico, que de alguma forma quebra um pouquinho essa sequência cronológica. Por quê? O que quer dizer esse livro de Ruth? A Ruth ela é uma mulher moabita, tá? Em que ela é inserida no povo de Israel. Ela se casa com um israelita, ele morre, ele se casa na terra dela, lá na terra de Moabe, e um dia ela retorna com a sogra para Canaã. E a Ruth entra aqui na história porque ela é a bisavó de Davi, que vai ser o segundo rei do reinado unificado de Judá. Então, passando aqui o livro de Ruth, que é uma história muito bonita, tem uma história muito romântica. Aí entra aqui o livro de Samuel. Nós temos Samuel 1 e Samuel 2. O que nós temos aqui na história de Samuel? Samuel foi o último juiz. Conta o nascimento dele. Ele foi o filho de Ana, uma mulher estéril, uma mulher que orava, pedia muito a Deus por um filho. E Deus deu a ela um filho. Então ela consagrou Samuel a Deus e levou Samuel para crescer no templo com Elias. E Samuel cresceu ali. Com 3 anos, ela levou Samuel para crescer ali no templo. E todo ano ela levava uma túnica para ele. Samuel cresceu. Samuel foi também um grande profeta. Ao longo da vida de Samuel, nós vamos ter aqui história da vida dele. Samuel 1 e Samuel 2. Termina o livro de Samuel quando ele vai ungir Saul, o primeiro rei. Aí vai começar aqui os livros dos reis. Saul foi o primeiro rei das 12 tribos de Israel. Então Saul ele governou durante 40 anos. Saul foi um rei desobediente a Deus. Então o que acontece? Deus tira Saul do reinado e o reinado é entregue a Davi. Depois de Davi vem Salomão, que é o filho do Davi. Então, no livro de Reis, nós vamos ter aqui toda essa história do reinado unificado. Então, nós tivemos ali as 12 tribos de Israel muito unidas. E Reis conta também como foi próspero o reinado de Davi, como foi próspero o reinado de Salomão, mantendo ali as 12 tribos muito unidas. O final do livro de Reis conta sobre a morte de Salomão. E então o filho de Salomão, ele vai assumir o reinado. O filho de Salomão se chama Reboão. Jeboão. Então, Jeboão. Jeboão, lembram bem, tem 3 sílabas. Jeboão. Salomão. Então, Jeboão, ele é o filho de Salomão. E ele ficou ali reinando, sendo que ele fez um reinado de conflitos. Na época do reinado dele, as tribos se dividiram. 10 tribos se dividiram para o norte e 2 tribos ficaram no sul. Então, somente 2 tribos do sul, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, ficaram sob o reinado de Jeboão. As outras 10 tribos, Rubens, Naftali, Dan, todas as outras, ficaram sobre o reinado de Jeroboão. Nomes parecidos, tá? Jeroboão ficou com as 10 e Jeboão ficou com as 2. Então, Jeboão era o filho do Salomão. Jeroboão veio de fora e, num ato de rebeldia, ele assumiu aquelas 10 tribos. Dali em diante, meus irmãos, ali nós tivemos a divisão, nós tivemos ali 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. Ali houve uma divisão do reino de Israel. Foi uma época escura, uma época muito ruim. E anos se passaram. Judá, a tribo do sul, teve seu reinado com muitos reis. Durante 340 anos, foram 20 reis.
E o reinado do norte teve 19 reis durante um período de 200 anos. O que acontece no final de 200 anos? As 10 tribos do norte, elas são levadas cativas para a Síria, né? E 140 anos depois, o reino do sul é levado cativo para a Babilônia. Então, nós temos tudo isso contado aqui, meus irmãos, no livro de Reis, tá? Até o exílio para a Síria e o exílio para a Babilônia. Ali, a terra de Israel ficou vazia. Então, o que nós temos agora, seguindo essa sequência da Bíblia? Nós vamos ter aqui o livro de Crônicas, Crônicas 1 e Crônicas 2. Então, Crônica vai dar uma parada aqui na história de todos os reis e vai falar especificamente do reinado de Davi. Crônica 1 entra em detalhe do reinado de Davi. Crônicas 2 entra em detalhe do reinado de Salomão, antes da divisão. Então, Saul foi o primeiro rei, Davi foi o segundo, Salomão foi o terceiro rei. E Jeroboão foi o quarto rei na época da divisão, onde houve um período negro, um período muito triste para o povo de Israel, quando os irmãos se separaram. Então, quando você lê Crônicas, você vê aqui uma repetição da história, você vê detalhes de Davi. É aqui que você vai entender quando Davi ele era pastor, quando Davi lutou contra o rei Golias, né? E ele foi aclamado o rei de Judá. Depois veio aqui, ele teve um reinado próspero, ele preparou a construção do templo, que seria construído por Salomão, seu filho, segundo a palavra de Deus. E quando entra em Crônicas 2, aí você vai ver que todos os detalhes do reinado de Salomão. Foi um reinado próspero, foi um reinado com muita sabedoria. A Bíblia também conta tanto os pecados de Davi quanto o pecado de Salomão. Coisas graves foram cometidas, mas apesar de eles terem cometido pecados graves, eles tiveram arrependimento. E a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, foi sempre presente com eles. Nós vamos acompanhando isso. Salomão, com toda a sabedoria, no final do reinado dele, Salomão reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos, e Saul, primeiro rei, também governou 40 anos. Foram 120 anos de reinado unificado. E no final, Salomão, ele deixa de ser fiel a Deus. Ele se casou com muitas mulheres, e as mulheres de outras nações, que trouxeram seus deuses, levantaram altares ali em Jerusalém, dentro do templo. E isso causou a Salomão uma queda, porque ele traiu Deus, indo adorar outros deuses com as mulheres dele. E Salomão, no final da vida dele, se arrepende, ele chega a uma idade avançada, ele morre, e Jeroboão, que é o filho dele, então, assume o reinado. E aí vem aquela época da divisão. Foi um reinado ruim, Jeroboão foi muito mal, foi cruel, foi arrogante, ele dividiu o reino. Então, 10 tribos ficaram para o norte e 2 no sul. Jeroboão governou 2 tribos e Jeroboão, que veio lá do Egito, ele assumiu as 10 tribos do norte. E ali nós tivemos 200 anos de reinado muito ruim, que acabou com o cativeiro da Síria no norte, e nós tivemos também um reinado muito ruim. Entre esses 20 reis do sul, nós tivemos Manassés, foi um exemplo de homem fiel a Deus, e que restaurou, mas outros vieram e de novo destruíram. Então esses 340 anos são anos que está na história, que eles não tinham essa história, mas nós temos para aprender com os erros deles e ver como Deus puniu e como Deus também perdoou. A história está aqui registrada em Crônicas, tá? Então, meus irmãos, depois de Crônicas, nós vamos entrar aqui no livro de Esdras, depois nós vamos entrar no livro de Neemias e depois o livro de Esté, os 3 últimos livros. Indo para o final da história, nós temos o povo espalhado, tá? Da Síria,
nós não temos muito registro na Bíblia. Nós temos muito mais do exílio da Babilônia. Tá? Eles passaram 70 anos na Babilônia. No final de 70 anos, no reinado da Pérsia, tá? Da Pérsia, que hoje é o Irã, nós tivemos ali o rei Ciro, né? Que permitiu que os israelitas voltassem para a terra deles. Então, eles voltaram para a terra deles em 3 etapas. A primeira etapa foi com Zorobabel. A segunda etapa foi com Esdras. Esdras, aqui da Bíblia, Esdras era um escriba. Ele era um sábio, um dedicado a estudar a Torá. Ele volta levando uma segunda leva de judeus lá para Jerusalém, com o objetivo de reconstruir o primeiro templo construído por Salomão, que tinha sido destruído pelo rei Nabucodonosor. Jerusalém esteve em ruínas, então ele volta agora, Esdras volta, ele começa ali a construir o segundo templo. Anos depois, tem aqui o livro de Jeremias, de Neemias. Então, Neemias, ele é o copeiro do rei da Pérsia. E ele retorna levando uma terceira leva de judeus lá para Jerusalém, onde então vai reconstruir os muros de Jerusalém. Tanto Esdras quanto Neemias, eles restabeleceram o culto a Deus, restabeleceram a festa de tabernáculos, eles restabeleceram a festa da Páscoa, que durante o período dos reis, que foi um período muito negro, muito difícil para o povo de Israel, eles se afastaram tanto de Deus, não guardaram mais o sábado, não fizeram mais a festa da Páscoa, não fizeram mais a festa dos tabernáculos, e muitos daqueles reis, daquele período de reis, eles fizeram cultos religiosos tão macabros que eles foram capazes de oferecer os filhos deles, matando os filhos aos deuses que eles criaram. Assim foi o reinado, assim foi o período negro do povo de Israel. Esse povo abençoado, esse povo escolhido por Deus, essa nação estruturada que nós vemos aqui desde a Torá. E aí, terminando aqui o livro de Neemias, que conta o retorno da segunda leva dos judeus e a reconstrução ali dos muros de Jerusalém. O templo estava construído, o muro foi construído com Neemias. Neemias foi um grande construtor, um grande líder. Ele cuidou muito da vida social do povo israelita. Aí nós temos o livro de Esther, aqui terminando aqui os livros históricos. O livro de Esther, ele é muito interessante, porque a história de Esther acontece antes da situação de Neemias. Neemias, ele vivia também ali, Susa, na capital da Pérsia, na época do reinado do rei Assuero. E o rei Assuero, ele casou com a Esther, uma judia. Se você vê, o livro aqui vai contar a história do casamento dela, né? Porque o rei Assuero teve um conflito com a esposa dele e tirou ela como rainha, escolheu uma nova esposa, e entre todas as moças ali da Pérsia, a Esther era uma judia, foi escolhida por ele. E o rei Assuero, ele amou Esther. Ele foi um homem realmente apaixonado pela Esther. Ele ouvia Esther. E o que acontece? Nesse período da vida de Esther, é uma fase muito interessante que da Bíblia. Porque a Esther vivia junto com outros judeus ainda na Pérsia. Havia um grupo de judeus vivendo ali na Pérsia, agora no reinado do rei Assuero, né? Sendo que antes do Assuero, na época do Ciro e do Dario, o povo deixou o cativeiro e voltou para Jerusalém. Voltaram em 3 etapas, mas muitos permaneceram vivendo ali na Pérsia. O porquê disso? Muitos nasceram ali, muitos se integraram ali à vida na Pérsia, e o retorno para Jerusalém não foi uma coisa fácil.
A cidade estava em ruína, muitos inimigos ainda tentando tomar a cidade. Era uma vida muito difícil o retorno. A reconstrução do segundo templo foi feita assim com muito conflito. A reconstrução dos muros de Jerusalém foi feita debaixo de muita luta, de muito conflito. Então, muitos permaneceram ali na Pérsia, onde eles trabalhavam, tinham a vida dele, e os judeus mantinham ali, os judeus que eram fiéis a Deus, aqueles que queriam continuar cultuando a Deus, eles permaneceram ali na Pérsia. Assim como durante o período do exílio da Babilônia, vocês vão ver depois que Daniel, ele viveu o exílio, ele foi muito fiel a Deus. Então, mesmo ali sendo exilados, capturados, eles viveram ali felizes, né? Depois caiu o reinado da Babilônia e veio o reinado da Pérsia. Então, ali foi o período da Ester, do casamento da Ester com o rei Assuero. E o Ramã, que era um homem da Pérsia, né? Ele tramou, ele tinha ódio dos judeus que viviam ali. Ele queria matar a todos, para não ficar nenhum judeu dentro da Pérsia. Então ele fez uma trama junto ao rei Assuero. E o casamento dessa judia, da Ester, com o rei Assuero, foi uma providência de Deus para salvar aquele povo, porque o rei, ele escutava Ester. Então, quando a Ester, ela preparada, ela orou 3 dias e jejuou. Ela, todos os judeus, inclusive os animais. Ela então foi falar com o rei e pediu ao rei pelo povo. E ele ouviu, e o povo foi salvo. Nenhum judeu foi morto. Já estava decretado aniquilar todos os judeus ali. Então, esse casamento foi uma providência de Deus para salvar o povo. E uma coisa muito interessante, meus irmãos, que o rei Assuero, ele era um homem rude, era um homem egoísta, era um homem tomado em bebidas, tanto que a Bíblia relata que ele tinha feito uma grande festa para os líderes da época, né? Regada a muita bebida, ele já estava meio embriagado, quando ele chamou Vaste, a rainha, porque ele queria apresentá-la aos amigos, mostrar a beleza dela. E a Vaste rejeitou, não apareceu. A Vaste bem sabia o risco que isso estava acontecendo. Ela estava ali diante de uma situação, vamos dizer assim, no nosso vocabulário hoje, abusivo, né? E ela não foi ali ser apresentada conforme o rei tinha chamado. Ela sabia que ela poderia até mesmo ser morta, porque era assim na época. E ela não foi. Ele não matou a Vaste, mas ele tirou ela. Ele terminou o casamento, acabou o casamento com a rainha Vaste, e ele foi em busca de uma nova rainha para colocar ali no palácio ao lado dele. Então foi aí que ele casou com a Ester. Vocês imaginam, uma moça jovem, bonita, como todas naquela época, ele mandou selecionar todas as moças virgens daquela comunidade, e ele iria escolher uma para ele casar, aquela que mais agradasse. Ele amou a Ester, de um homem rude, de um homem tomado em bebida, segundo a história que nós conhecemos aqui do Assuero. Ele se quebrantava diante da Ester, a ponto de ouvir a Ester, a ponto de receber Ester. No dia que Ester foi falar com ele, ela teve medo. Se ele não erguesse o cajado para que ela se aproximasse, ele poderia mandar matá-la. E ela foi, ela orou e foi. Quando ela chegou diante dele, ele ergueu o cajado, dando permissão a ela de se chegar. E ele foi aos jantares que ela convidou ele para ir. E ali ela expôs para ele o pedido dela. Ele tinha muito amor no coração por ela. Deus colocou esse amor para que então salvasse o povo judeu. Aqui, meus irmãos, a aula de hoje está um pouco mais longa, mas eu não poderia deixar de explicar coisas tão bonitas para vocês. Então, vejam bem, essa aula eu demorei 15 dias para colocar. Eu vou levar mais 15 dias para colocar a próxima aula, porque essa aula está sendo um pouquinho longa. Mas é preciso, meus irmãos, então eu vou dar um tempinho para vocês estudarem, tá? Para vocês estudarem os livros históricos. Tá? Quando você estuda o livro de crônicas, você tem uma visão tão perfeita de todos esses livros aqui. Então, o que eu fiz? Eu assisti vários
vídeos, meus irmãos. Eu separei para vocês 2 vídeos do YouTube. Eu vou colocar na descrição. Tá? Eu separei para que vocês possam estudar. Tá? Eu vi vídeo de 10 minutos, de 15 minutos. Eu separei o canal Desmistificando as Escrituras. Esse canal tem o primeiro livro de Crônicas e tem o outro vídeo que é o segundo livro de Crônicas, o último aviso de Deus a seu povo. Então, cada vídeo, tá? É o primeiro livro de Crônicas e o segundo livro de Crônicas, cada um são 2 horas de duração. Meus irmãos, é uma longa-metragem. É muito bonito, é rico em conteúdo, é uma ilustração maravilhosa. Eu assisti muitos vídeos, eu separei esses 2 para vocês. Eu passei esses 15 dias preparando essa aula para vocês, meus irmãos, para que vocês tenham conhecimento. Não percam essa oportunidade de estudar. Vocês assistem esses vídeos, eu vou colocar na descrição. Vocês vão assistir esses vídeos, coloca ali uma pipoca, uma limonada, sabe? Comendo pipoquinha, tomando limonada. Assistam esses 2 vídeos. Depois, vocês vão vir aqui, vão ler, tá? Vocês vão ler o livro de Crônicas, tá? E aí vocês vão ler o livro de Reis, vocês vão ler o livro de Esdras, o livro de Neemias, o livro de Esther, tá certo? Esses 2 vídeos vão abrir o conhecimento de vocês, vão despertar em vocês a beleza dessa história. É lindo, meus irmãos. Aqui, se você entende agora, se você entendeu a primeira parte, tá? A formação do povo israelita, e você agora entender essa história, meus irmãos, você já está apaixonado por esse livro, pela Bíblia. Meus irmãos, é com muito amor que eu preparo essas aulas para vocês. É com muita oração que nós estamos trazendo aqui a Dermaclin Missões para vocês com a Escola Bíblica Brit Hadashah. Esse vídeo, meus irmãos, me perdoem, ficou um pouquinho longo, já está com 32 minutos. Mas não se cansem, vão até o final, estudem, leiam e vejam esses videozinhos que eu coloco aqui na descrição para vocês. Muito obrigada pelos likes que vocês têm dado. Eu tenho até esquecido de pedir os likes, mas eu vejo os likes, eu vejo os comentários. Muito obrigada, meus irmãos. Continuem fazendo comentário, continuem dando like, porque assim esse trabalho vai alcançar muitas outras pessoas. E o nosso único objetivo é que você aprenda, que você ame a Bíblia, que você saiba tudo o que está acontecendo no mundo à luz das Escrituras, meus irmãos. Não fiquem de fora, não fiquem de fora. Vamos nos preparar, porque Jesus está voltando. Até o próximo vídeo, em que nós vamos estudar a próxima porção da Bíblia, que são os livros poéticos. Que Deus abençoe a todos nós. Até!